Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Shalom. A paz esteja com você. A paz seja sobre vós. Este fim de semana, o 23º domingo do tempo comum, nós proclamamos na liturgia o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O tema da correção fraterna. Essa leitura do Evangelho é preparada pela primeira leitura da missa do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. Nessa passagem, Deus orienta o profeta a advertir o ímpio, aquele que anda cometendo pecados. Manda adverti-lo a respeito da sua conduta, dizendo: logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir a casa de Israel, os filhos de Israel, as pessoas. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Veja bem, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não falares a ele, advertindo-o a respeito da conduta dele, ele vai morrer, mas a você também será pedido contas. Mas, do contrário, se advertires o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morre por própria culpa. Porém, tu salvarás a tua vida. Quer dizer, a obrigação do profeta ou do irmão é advertir o outro conforme a sua conduta, a respeito da sua conduta. Se ele te ouvir, muito bem, salvarás a tua vida e salvarás a vida dele. Se ele não te ouvir, ele conhecerá a ruína, mas você salvará a sua vida. Agora, se você não falar nada com ele, vai ser pedido a você contas a respeito da conduta do seu irmão que pecou. E é isso que Jesus ensina também no Evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 18, no chamado discurso da comunidade, onde Jesus orienta como deve ser o procedimento ou a vivência em comunidade. As palavras-chave aqui são dever de corrigir o outro, correção fraterna, perdão, o tema do perdão que volta no domingo próximo, o 24º domingo do tempo comum, uma parábola que Jesus vai contar. Então, correção, perdão e dever de um corrigir o outro, mas com caridade. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, vai adverti-lo, mas em particular, a sós contigo. É o primeiro mandamento de Jesus aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, em alguns manuscritos aparecem essa expressão, outros não aparece. Mas de toda forma, o sentido basicamente é o mesmo. Se o teu irmão pecar na convivência, na vida da comunidade, ou se você vê que alguém está com uma conduta não muito adequada como um cristão, como um discípulo de Jesus, como um membro da comunidade, é sua obrigação corrigi-lo, mas em particular. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão, quer dizer, seu irmão recuperou. Você trabalhou, colaborou com a conversão, a mudança de vida, a mudança de comportamento do seu irmão. Você fez a sua parte.
Agora, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, continua o processo. Convide mais 2 pessoas ou mais 3 pessoas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Tá vendo? Cautela e caridade. Não é tornar público assim de uma hora para outra, já ir jogando pedra e acusando. Ora, corrigir alguém é preciso ter coragem, mas aceitar a correção também é necessária, porque às vezes nós queremos ser os corretos, querendo corrigir todo mundo, querer corrigir o outro, mas não aceitamos a mínima correção. A mínima correção. Sempre é o outro que está errado. E sempre o outro merece ser corrigido. E a gente nunca aceita ser corrigido. É preciso ter coragem de corrigir e a humildade suficiente também de corrigir. Mas a omissão também não pode acontecer. Ver alguém cometendo erros, vivendo de forma inadequada, como cristão na comunidade, e se omitir, olha o que Jesus ensina. Primeiro fala a sós. Se não te ouvir, 2 ou 3 testemunhas. Se não der ouvido, aí sim dize-o à igreja, isto é, dize à comunidade. Se nem mesmo a comunidade ou a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Mas veja, antes de ser tratado como um pagão ou um pecador público, isto é, alguém que não pertence à comunidade, que está fora da comunhão da comunidade, é uma decisão extrema, muito extrema. É preciso, antes, todo esse processo de cautela, de cuidado com aquela vida, com aquela pessoa, pensando, não é corrigir por corrigir também, ou para se mostrar o que sabe, o correto, mas corrigir por amor, por solidariedade, por fraternidade, por cuidado daquela pessoa, porque aquela pessoa merece, pelo cuidado que aquela pessoa merece, para ela encontre um melhor caminho, para que ela viva melhor e esteja em comunhão plena com a comunidade, com Deus. Não é verdade? Não é corrigir por corrigir, mas corrigir com a intenção de que a pessoa melhore. E quando for a minha vez de ser corrigido, que eu tenha a humildade também de aceitar ser corrigido e travar ali um diálogo fraterno e na oração, com a presença de Jesus. Então, olha, o processo e a cautela para não se tomar decisões precipitadas, já ir acusando logo, já ir retirando alguém, marginalizando alguém, simplesmente, assim, de qualquer maneira, sem que a pessoa tenha oportunidade de tomar consciência, quem sabe, do seu erro. Porque às vezes a pessoa está conduzindo a vida ou conduzindo determinada circunstância ou determinado processo pessoal e ela não se dá conta de que aquilo não é bom, que aquilo não está bom, que ele está ferindo a ela mesma e está ferindo os outros. Então, antes de decisões extremadas, cautela, coragem, humildade, fraternidade, caridade, cuidado, amor e contando com a presença de Jesus, que promete que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Essa expressão se repete de forma um tanto quanto diferente no início do Evangelho de Mateus e no final do Evangelho de Mateus. Lá no início, no capítulo 1, versículo 23, lá Jesus é chamado de o Emanuel, Deus conosco. No final do Evangelho, quando Jesus envia os discípulos em missão, capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E aqui ele diz que está junto daqueles que estão reunidos em nome dele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Eu estou junto deles. Então, nessas questões de corrigir alguém,
de usar de fraternidade, caridade para com alguém, de advertir alguém, como diz a primeira leitura. Contar com a presença de Jesus. Saber que Jesus está presente. É a presença divina. A nossa Shekinah. Quem é a Shekinah? Em hebraico, Shekinah significa presença divina. O tratado Abot, o Tratado dos Pais, capítulo 3, versículo 2 da Mishnah, que é um livro dos judeus, lá diz que onde 2 ou 3 se estiverem sentados e entre eles estiver a lei de Deus, a Torá, a lei de Deus, a Shekinah, a presença divina, estará com eles. Ora, 2 ou 3 cristãos reunidos, a presença divina, que para nós é o próprio Jesus, está presente no nosso meio. Então, tudo deve ser decidido, resolvido com caridade à luz da presença divina que é o próprio Jesus. Precisamos ter isso na nossa consciência, que Jesus está presente, se faz presente nessas decisões, nessas correções, com cuidado, por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, cautela, cuidado, amor, coragem, é preciso ter coragem, não pode haver omissão em corrigir o outro e aceitar ser corrigido também. E ouvir aquilo que o outro tem para dizer e travar um diálogo amoroso de irmãos. Essa é a comunidade que Jesus quer, onde os irmãos se entendem, onde os irmãos se corrigem fraternalmente, com caridade, com amor, sabendo que Jesus está presente, porque ali circula amor. A correção é feita por amor. A correção não deve ser feita para destruir, para desmoralizar, para envergonhar, para rebaixar alguém, mas para salvá-lo, para que ele seja salvo, para que eu seja salvo, para que eu seja melhor, para que o outro seja melhor, para que de fato sejamos uma comunidade cristã, uma comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus de Nazaré, Deus Salvador. Nada de precipitações, sem esclarecimentos, né? Nada agora seja uma onda, né? Tudo é nota disso, nota daquilo, nota não sei de quê, sem se inteirar primeiro do que está acontecendo, da verdade. Mas parece que esse mundo que nós vivemos parece que não se importam mais com a verdade, já logo se acusam, já vai logo se acusando. É claro, quando é verdade, é preciso ser corrigido, foi o caso de até ser punido. Mas tudo por amor a Deus e para o bem das pessoas, para o bem da humanidade, para o bem da igreja, que somos nós. A igreja não é simplesmente uma instituição, e muito menos um templo, uma casa. A igreja somos nós. Nós somos a igreja, porque fomos batizados. Nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja do Espírito Santo, a comunidade onde o Espírito Santo está presente, circula entre nós, vive entre nós, vive em nós. Lembra do dia de Pentecostes? Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, de fato, a viver como cristãos, como verdadeiros irmãos uns dos outros. Que Deus te abençoe. Fique em paz.